Boa tarde aos colegas da Rede Cirandar. Boa tarde, Ida. Boa tarde, Maria do Carmo. O pessoal está chegando. Vamos dar só um tempinho enquanto os colegas vão chegando nessa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Bárbara. Lorraine, de São Gabriel, boa tarde. Nosso Cirandar, uma rede que está aí, né, por vários cantos, é muito bom. Toda segunda-feira nos encontramos. E hoje é com muita alegria, né, que nós temos uma temática que eu digo que é uma temática muito querida, especialmente para mim, né, que pensei assim, eu quero levar, né, quero compartilhar na rede, e no sentido de realmente pensar que o Cirandar, ele é um espaço de partilha de experiências docentes, experiências de vida, né, que perpassa em cada um de nós, né? E nesse sentido, essa live também surge, né? Como uma partilha de experiências no sentido de pensar que o que faz bem para mim, eu gostaria de compartilhar com o outro, né? E essa live um pouco é isso também, né? Então, eu quero dizer para vocês que é muita alegria estar nessa sala com duas colegas da FURG, a professora Patrícia, que chega recentemente na nossa universidade, e contou nos bastidores que chegou no segundo semestre do ano passado. Bem-vinda, bem-vinda ao projeto Cirandar. E a professora Patrícia do Instituto de Ciências Biológicas da FURG, e a professora Jéssica, que é da Escola de Enfermagem, uma amiga muito querida, né, que nos conhecemos não na FURG, né, nos conhecemos realmente em espaços outros, né, espaços em que seguimos pelo Ayurveda, Yoga e tantas outras aprendizagens. Então, lá nos conhecemos e lá também, né, cruzamos histórias, né, histórias de ser professora e histórias de vida. Então, obrigada, meninas, por aceitarem a vir contribuir nessa rede, que é a nossa rede do Cirandar. Sintam-se integradas à rede. E nesse sentido, então, que a nossa conversa vai acontecer. Nesse primeiro momento, eu vou convidar as professoras a se apresentarem, né, a partir do que tocar elas a dizer, né, nesse momento de apresentação. Num segundo momento, nós vamos vivenciar uma experiência bem diferente nessa tarde, que a professora Patrícia vai conduzir, né? E a partir, então, da experiência que a professora Patrícia vai nos trazer, nós vamos conduzir essa conversa sobre a questão do autocuidado, né? Estratégias de autocuidado no ser professor, né? Temática que eu considerei muito pertinente, muito importante, diante do que vivemos, né, nos últimos meses, em que as demandas da docência, elas, podemos dizer até que aumentaram, duplicaram, e além disso nos desafiam a cada dia, né? Então, é uma tarde também para convite de cuidar de si, né? Dar esse tempo para que possamos também viver esse processo de autoconhecimento, de autocuidado. Então, quero convidar a Patrícia, pode ser, Patrícia, para se apresentar. Bem-vinda, fica à vontade. Obrigada, Aline. Obrigada pelo convite, pela receptividade, pelo carinho. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conhecer um pouquinho mais do projeto Cirandar também, agradeço muito.
Então, meu nome é Patrícia, como a Aline falou, entrei recentemente na Universidade Federal de Rio Grande, no ano passado, sou nova aqui na casa, e sou graduada em Educação Física, e trabalho na parte de Fisiologia, no Instituto de Ciências Biológicas. E, paralelamente à minha formação acadêmica, eu sempre tive uma prática e estudo do yoga, né, que vem já desde da família mesmo, né. Eu tenho minha mãe, minha avó que praticam yoga desde antes de eu nascer, na verdade. E, então, eu sempre tive essa aproximação na minha família, né, com os ensinamentos de um mestre indiano chamado Paramahansa Yogananda. Então, eu sou estudante da organização fundada por esse mestre, né, que ele veio para o Ocidente e fundou nos Estados Unidos uma organização chamada Self-Realization Fellowship. E tem grupos hoje em dia espalhados pelo mundo todo, né, que seguem esses ensinamentos. Então, na minha vida pessoal, eu sigo esses ensinamentos. E de uns anos para cá, eu venho tentado fazer uma aproximação entre a minha experiência acadêmica e a experiência que eu tenho com o yoga, né, na tentativa de fazer justamente o que a Aline estava falando, né, de compartilhar os benefícios que eu percebi na minha vida, compartilhar com outras pessoas também, né, e aproveitar o espaço acadêmico para isso também, né. Então, por isso estou criando projetos de extensão, né, grupos de pesquisa com a temática do yoga. Então, é um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês essas experiências. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Que bom poder te escutar e realmente vai ser uma conversa muito prazerosa. Jéssica. Então, boa tarde. Eu agradeço, né, novamente o convite, Aline. É sempre uma alegria poder estar em espaços, né, que a gente conversa sobre essa temática tão importante, né? Então, agradeço mesmo esse espaço. Agradeço a participação da Patrícia aqui conosco também, né, uma parceira, desde o dia que eu conheci ela, né, eu já estava chamando e fico muito feliz, né, com essa parceria. Então, para quem não me conhece, eu sou enfermeira, sou docente da Escola de Enfermagem, atuo no curso de graduação e pós-graduação, e já há algum tempo tenho aproximação com as diferentes práticas integrativas e complementares em saúde, né? Que é a terminologia que a gente usa para algumas práticas, né, dentro do Sistema Único de Saúde. Então, já fiz curso de auriculoterapia, fiz curso de Reiki, também tenho formação como terapeuta Ayurveda. O meu último curso foi um curso de instrutora de yoga pela Nanda Marga, né, e esses saberes sempre estiveram, né, na minha vida, assim, na minha caminhada, pela necessidade, né, por entender que outros conhecimentos, outros saberes eram necessários, né, para que eu pudesse, então, desenvolver, assim, diversas habilidades no campo dessas diversas dimensões do ser humano, né? Então, não só o estudo acadêmico, a formação de mestrado e doutorado, mas outros saberes que até então precisam avançar dentro da universidade. Então, desde então, eu venho, então, aproximando esses saberes com a universidade, como a Patrícia disse, por meio de projetos de ensino, extensão, né, e desde novembro do ano passado a gente conseguiu, então, concretizar o grupo de estudos e pesquisa em saberes e práticas integrativas e complementares em saúde na universidade, o que vai nos fortalecer cada vez mais, né, frente a essa temática. Então, eu acho que mais ou menos é isso, e é importante destacar também o quanto que essas diversas práticas e saberes começam a fazer sentido, né, na nossa vida, e é por isso que a gente se mobiliza para trazer cada vez mais para os estudantes e para diversos espaços, né, como a Patrícia bem falou, assim. Eu acho que é isso, por enquanto. Obrigada, Jéssica. O que eu quero destacar é realmente
esse desafio e a importância que é, né, trazer para a universidade, né, temáticas que vocês apontam, né, via projetos de extensão, né, via pesquisa, porque realmente são temas que até a professora Cleusa coloca aqui, né, que são temas que estão em alta, né, e realmente pode ser um espaço, né, um momento em que nos permitam a acalmar, né, eu digo que a tarde de hoje, ela é também um convite para isso, né, estamos num turbilhão de notícias, de acontecimentos, né, mas se nos dermos esse tempo, né, e o convite dessa live é justamente essa, né, de nos darmos esse tempo e a partir disso também nos fortalecer internamente, né, essa importância de cuidar de si, né, o interno para então enfrentar, vamos dizer, né, esse externo, né. Então eu quero novamente convidar a Patrícia, né, para esse momento em que preparamos, como eu comentei, né, é aquela live bem diferente, mas muito especial, como todas as outras, né, e quero dizer que todos os colegas que estão aqui conosco são colegas que vêm acompanhando as nossas lives toda segunda-feira, então realmente vai ser muito especial, né, obrigado por estarem conosco mais uma tarde. E agora, então, eu quero convidar novamente a Patrícia para darmos início, né, a esse momento. Obrigada, Aline. Então, nós vamos começar com uma prática. Vamos primeiro experimentar a prática da meditação e depois eu vou trazer uma conversa sobre isso para explicar um pouquinho os benefícios dessa prática. Então, se vocês, não sei se o pessoal que está assistindo está sentado numa cadeira, ou no colchonete, ou no chão, onde quer que esteja, vocês podem sentar ou de pernas cruzadas, da maneira que acharem mais confortável, ou pode ser na cadeira mesmo, se vocês estiverem sentados numa cadeira, né, com os pés bem apoiados no chão. O mais importante para a prática da meditação é que a coluna fique o mais reta possível, né? Para que o fluxo de energia, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, né, possa fluir naturalmente, né, e livremente pela coluna. Então, com a coluna o mais reta possível, né, as palmas das mãos podem ficar voltadas para cima, apoiadas nas coxas, da forma que for mais confortável. E nos ensinamentos que eu sigo particularmente, nós recomendamos, durante a meditação, colocar a nossa atenção num ponto entre as sobrancelhas, um pouco acima das sobrancelhas, que é o famoso olho espiritual, né, ou que no yoga se ensina o chakra frontal, né. Então, a gente coloca a nossa atenção nesse ponto, elevando suavemente o olhar. Então, nós fechamos os olhos e elevamos suavemente o olhar. Não é para forçar, da forma mais suave possível. É uma pequena elevação do olhar. E perceber, de alguma forma, esse ponto. Se concentrar nesse ponto. Deixando a respiração fluir naturalmente, durante o momento da meditação. Antes da prática de silêncio, eu vou fazer 2 exercícios de respiração para a gente entrar nesse momento de silêncio. Então, o primeiro exercício de respiração vai envolver tensão e relaxamento de todo o corpo. Então, durante a tensão de todo o corpo, a gente inspira o ar, né? Então, inspira e tensiona todo o corpo, a gente segura por um breve momento, e nós expiramos o ar pela boca numa dupla expiração, no mesmo momento em que relaxamos todo o corpo. Como funciona essa dupla expiração? Da seguinte forma. Então, a gente solta todo o ar, isso envolve uma expiração forçada, isso ajuda na eliminação, por exemplo, de um excesso de CO2, né, que ajuda a acalmar a respiração, por isso esse processo. Tá? Então, vamos fazer primeiro esse exercício de respiração, depois nós seguimos com outro e uns minutinhos de silêncio, ok? Então, vamos assumir a postura, a coluna mais reta possível, os olhos fechados, e levando suavemente o olhar para o ponto entre as sobrancelhas.
Então, nosso primeiro exercício, nós vamos tensionar todo o corpo, pode inclusive fechar as mãos e inspirar o ar. Tensiona, inspira. Segura a respiração, dupla expiração e relaxa. Outra vez, inspira e tensiona. Segura, dupla expiração e relaxa. Outra vez, cada um no seu ritmo. Pode fazer mais uma vez. Realize uma respiração profunda e tranquila. E normalize a respiração. Segundo exercício respiratório, nós vamos apenas inspirar o ar, segurar pelo mesmo tempo, e expirar pelo mesmo tempo, respeitando também um tempo confortável entre a expiração e a próxima inspiração. Então, vamos inspirar o ar, segura, expira. Inspira o ar, segura, expira. Mais uma vez, cada um no seu ritmo. Pode fazer outra vez. E assim que terminar, normaliza a respiração. Deixa a respiração fluir naturalmente, como se fosse um observador externo. Uma pessoa que está observando a respiração de outra pessoa. Sem influenciar, sem controlar essa respiração. Lembre de colocar a atenção no ponto entre as sobrancelhas, relaxar o corpo, acalmar a mente. Se os pensamentos inquietos invadirem a mente, que é normal acontecer, simplesmente, calmamente, tragam a atenção novamente para o ponto entre as sobrancelhas.
A gente vai voltando, se movimentando, abrindo os olhos. Todo mundo bem? Então, pessoal, esse foi um pequeno exemplo de uma prática que vocês podem acrescentar na rotina de vocês, né? Uma prática de meditação, esse tempo de meditação, claro que aqui na nossa live a gente fez um tempo bem curto, né? Mas é um tempo que pode ser começado, né? A gente pode iniciar por esse tempo, a gente não precisa começar a meditar 20 minutos, 30 minutos, né? Então, a gente pode ir aumentando esse tempo gradativamente. Então, a gente sabe o quanto um docente, né? Assim como ou várias outras pessoas que têm outras funções, né? A gente sabe o quanto a vida de uma pessoa pode ser atribulada, né? Repleta de atividades. Né? Então, a gente sabe que às vezes é difícil a gente tirar um tempinho, né, dependendo das nossas condições. Então, pode ser um pouquinho, assim, 2 minutinhos, 3 minutinhos, 4 minutinhos, que a gente consiga parar para respirar, que a gente consiga parar para fazer esse processo meditativo, já ajuda bastante. Se recomenda, por exemplo, praticar a meditação logo ao acordar, né, a gente já inicia o dia dessa forma, e antes de dormir também, né? Então, também fazer um processo de relaxamento antes de dormir, isso também ajuda. Mas é claro que se esses horários, né, forem mais complicados para a vida de alguém, qualquer horário do dia que se consiga tirar um tempinho, ou da semana que seja, né, já ajuda bastante. Né? Então, acrescentar isso na nossa rotina pode trazer muitos benefícios, né? Então, essa prática que a gente fez, na verdade, é a principal prática do yoga, né? Muitas vezes, o yoga, devido à forma como ele se popularizou, ele é visto como posturas físicas apenas, né? Os asanas, os famosos asanas, né? No entanto, a prática do yoga, ela não é só asana. Ela não inclui apenas as posturas físicas. A principal prática é a meditação. As posturas físicas, elas vão servir, em seu objetivo original do yoga, elas vão servir como uma preparação do corpo e da mente para a meditação. Então, a gente deixa a partir das posturas físicas que são super úteis e trazem muitos benefícios à saúde do corpo físico. Através dessas posturas, nós preparamos o nosso corpo e nós começamos um processo de interiorização da mente também, dependendo da prática, né, da vertente que se segue aí, né, do yoga, da prática de asanas, né, de posturas físicas. Então, a gente prepara o corpo e a mente, mas a gente tem que dar seguimento a esse processo com a meditação. Se a gente quiser se aprofundar nessa interiorização, que é o verdadeiro objetivo do yoga, né? Qual é a definição de yoga? Yoga quer dizer união. União do quê? De uma consciência individual que nós somos, uma consciência universal, com algo que é muito maior, que vai além da gente, né? Por isso a gente fala em processo de expansão de consciência quando a gente fala em yoga, por isso que a gente fala em processo evolutivo quando a gente fala em yoga, porque a gente está acessando uma natureza que é mais sutil da nossa existência, que vai além do corpo físico, né? Então o yoga ensina que nós temos nosso corpo físico, mas nós também temos um corpo energético, né? Nós somos sustentados, nosso corpo físico é sustentado por uma energia que vibra numa determinada frequência, né? E que é inteligente, que é dotado de consciência, que é um aspecto ainda mais sutil, né? Então, dependendo do que nós pensamos, por exemplo, né, daquilo que a gente nutre na nossa mente constantemente, né, se são pensamentos negativos, se são pensamentos positivos, a gente vai influenciar a nossa frequência vibratória, energética de uma determinada maneira e, consequentemente, a nossa fisiologia física. Então, por isso que as pesquisas vêm mostrando muito quanto o estresse, né, prejudica o nosso organismo, traz doenças, né, porque a gente está se conectando, se sintonizando com uma frequência vibratória que nos prejudica. E se a gente se sintoniza com uma frequência vibratória mais positiva, a gente nos beneficia, o nosso corpo físico também. E aí as pesquisas têm mostrado, né, os benefícios do yoga, fortalecendo o sistema imunológico,
né, reduzindo ansiedade, reduzindo depressão, né, uma série de benefícios cardiovasculares também. Então, está muito associada a essa explicação que o yoga traz dessa nossa natureza mais sutil, da gente estar mais sintonizado com coisas mais positivas. Durante a meditação, por exemplo, essa prática que nós fizemos, depois de um período de silêncio, uma continuidade que poderia ser dada é praticar afirmações ou visualizações. Então, por exemplo, escolher uma afirmação que você se sinta bem com essa afirmação, porque senão a gente gera uma resistência, né, para o processo. Se eu faço uma afirmação que eu não acredito muito naquilo que eu estou afirmando, eu vou gerar uma resistência, né, e é mais difícil que funcione. Agora, se seleciona uma afirmação que eu me sinto bem com aquela afirmação, né, e que tem a ver com o processo da minha vida, alguma coisa, algum hábito que eu preciso mudar, alguma coisa que tem a ver com o contexto da minha vida, então eu posso fazer essa afirmação, né, por exemplo, eu sou uma pessoa, vamos supor, eu sou uma pessoa que eu costumo me alterar muito, né, então eu quero ser mais calma. Então, por exemplo, eu vou escolher uma afirmação, eu sou calma, a calma está em mim, eu sou calma, faz parte da minha natureza, né, vou fazer uma afirmação desse tipo. Então, eu faço esse processo de meditação que nós fizemos, eu respeito um tempo de silêncio para interiorizar essa energia, e eu faço essa afirmação. É como um treino mental, da mesma forma que no exercício físico nós treinamos os nossos músculos, né? Da mesma forma que alguém faz uma graduação, passa anos treinando para se formar em algo, né? Se capacitar, né? Em alguma profissão. Da mesma forma a gente vai treinar, né? A meditação, então por isso é necessária regularidade também, né? E se entregar para essa prática para que a gente possa realmente experimentar os benefícios, né? O que acontece muitas vezes é que, principalmente nos dias que a gente vive hoje, é muita informação lá fora, né? Tecnologia, a gente está o tempo inteiro tendo distrações diversas, né? E essa energia sendo puxada para fora, ela gera inquietação, né? Então, no momento que eu estou meditando, eu estou fazendo um movimento oposto. Em vez de estar o tempo inteiro com essa energia direcionada para fora, eu estou voltando essa energia para dentro, né? E aí, o fato de eu voltar essa energia para dentro, de eu me interiorizar, isso faz com que eu consiga me sintonizar com essa verdadeira essência que o yoga ensina, né, que nós somos, de paz, de calma, de amor, de alegria, né? Então, eu me aproximo mais dessa essência. E aí eu consigo acalmar mais a minha mente, meu coração, meus sentimentos, né? E se a mente está mais calma, eu consigo lidar melhor com as situações da vida, né? A gente gosta de dar um exemplo no yoga, que é imaginar a mente como se fosse um lago, né? Um lago inquieto, ele vai refletir de forma mais distorcida a luz da lua, por exemplo. Um lago mais calmo vai refletir de forma mais precisa. Da mesma forma, a mente mais calma vai conseguir enxergar as situações de uma forma mais clara, né, do que uma mente inquieta. Então, a meditação ajuda nesses processos, não só na saúde do corpo físico, mas também na saúde da mente, e nos ajuda a lidar com mais sabedoria, né, com as diversas situações da vida. Não significa que os testes não vão vir, eles vão vir, mas eu vou estar mais preparada para lidar com esses testes. Eu estou respeitando no meu dia a dia esse momento de parar, de me interiorizar, de respirar e de me acalmar. Então, isso é muito importante. E só para finalizar, antes de passar para a Jéssica aqui, pelo nosso tempo, uma coisa que também tem sido mostrado nas pesquisas é a associação da meditação com a neuroplasticidade, por exemplo, né, as mudanças de conexões neurais. Né? Então, a meditação ajuda até nisso, né? Se eu quero mudar um hábito, né, perceba em mim um hábito que eu não gosto, que eu quero mudar. E aí entra a questão da autoanálise, que também é muito importante, né? Eu identifiquei um hábito que eu quero mudar, que eu vejo que está me fazendo mal. Então, a meditação vai me ajudar a preparar o ambiente cerebral, a facilitar esses processos de mudança, inclusive no nível fisiológico, né? Neurofisiológico. Então, vai ajudar a mudar essas conexões neurais para que eu concretize essa mudança, né? Então, o fato de eu me acalmar, de eu meditar, e fazer essas afirmações, como eu falei, também ajuda, né, a fazer essa mudança, a concretizar essa mudança. É claro que eu vou ter que focar no hábito oposto, como eu falei, se
vejo que eu sou mais inquieta e eu quero me acalmar, eu vou focar numa afirmação que me traga calma, né? E aí eu facilito esse processo de mudança. Então, esses são, de uma forma geral, alguns dos benefícios que a prática do yoga como um todo traz. Obrigada, Patrícia. E enquanto tu falavas, eu lembrei de um livro que, quando eu li, fez muito sentido, assim, né? Que é Aprendendo a Silenciar a Mente, do Osho, né? E justamente ele dá o exemplo do riacho também, né? Que ele vai dizer como que você se depara com um riacho lamacento. O que que você vai fazer? O que que você pode fazer? Né? Tu tens que sentar à beira do riacho e esperar, né? Esperar de forma que aquela lama possa se depositar, né? Dar tempo para aquela correnteza levar as folhas, né? Que a correnteza possa, com seu tempo, se acalmar. E então, né? Se o teu desejo é se banhar, né? Naquele riacho, vai chegar o momento certo. Então, me lembrou muito a leitura que eu fiz desse livro há um tempo atrás. Ele fez muito sentido, assim, né? Compreender esse processo meditativo, né? Que nada mais é, muitas vezes, do que parar, né? E não fazer nada. Né? O quanto nos últimos tempos é tão difícil parar e não fazer nada, né? E isso desde a criança. Então, a pergunta que a professora Aida fala é muito bacana, né? Porque várias escolas hoje já desenvolve dentro da rotina das crianças práticas meditativas, né? Então, várias escolas vêm trabalhando com esses pequenos momentos de silêncio, justamente, né? Porque a criança também está na rotina acelerada, né? Então, muito bacana, né? Esse momento. A professora Márcia também fala aqui, né? Muito obrigada, Patrícia. Nesse momento de tantas incertezas, esse cuidar de si nos faz muito bem. Aí eu quero, para dar continuidade a essa conversa, pedir para a Jéssica, então, agora, né, trazer esse outro momento que pensamos, né, a partir da experiência, dos estudos que a professora vem desenvolvendo dentro, né, da sua área, tanto de pesquisa, como também, né, na sua caminhada de vida. Pode ser, Jéssica? Certo. Então, a gente, quando conversou, né, com a Aline sobre a proposta dessa live, a gente pensou muito nessa questão do autocuidado, né? E aí eu gostaria de trazer isso de novo. Por que que é importante eu desenvolver autocuidado? Na maioria das vezes, a gente está sempre querendo cuidar ou ajudar o outro. E quando que a gente para cuidar da gente? Quando que a gente para observar as necessidades do nosso corpo? Né? Então, muitos hábitos eu incorporei na minha trajetória de vida, por exemplo, que depois, por meio de outros estudos, né, com outras sabedorias, outros conhecimentos, outras ciências que me foram apresentadas, eu percebi que eu poderia potencializar ainda mais esse autocuidado. E que ainda hoje, pelo menos aqui para nós, né, no Ocidente, ainda precisa avançar em muito, né? Então, por exemplo, o que lá na Índia já é normal, uma meditação, por exemplo, durante as aulas ou entre as aulas, aqui é tudo muito recente. Então, a gente pensou assim, como que tá, né, o autocuidado desse docente? Porque eu entendo, né, eu compreendo que para que eu possa dizer alguma coisa para o outro sobre determinados conhecimentos, né, determinadas sabedorias, esse conhecimento ele precisa perpassar por mim e de alguma forma fazer sentido, né? E é a partir desse fazer sentido, né, desse meu entendimento, eu consigo com mais tranquilidade, com mais leveza, a partir do exemplo demonstrar. Então, uma criança,
ou até mesmo os adolescentes, os universitários, eles conseguem perceber como que está aquele docente que acabou de chegar para dar uma aula, né? A gente percebe aquele professor que está desorientado, que chega correndo ou que está atrasado, por exemplo. E tudo isso vai influenciar no decorrer da aula, né? Na dinâmica da aula. Então, por exemplo, depois que eu aprendi a meditar, depois que eu aprendi que eu precisava cuidar mais de mim e mais desse meu corpo, que não é só biológico, que não é só físico, né? Mas que ele é mental e ele é energético, eu potencializei, inclusive, as minhas aulas. Porque aí tu tem uma capacidade, inclusive, para observar aquele estudante ou aquela turma, perceber que ela está agitada e rapidamente puxar uma técnica que tu tem conhecimento, às vezes extremamente simples, né, Patrícia? Porque uma técnica de respiração a gente consegue aprender, a gente consegue exercitar e a gente consegue ensinar os demais, e aquilo ali, 5 minutos antes de começar a aula, transforma a aula. Eu já tive inúmeras experiências, assim, de chegar a turma extremamente agitada por causa de prova ou por causa de algum acontecimento. E aí a gente propõe um espaço de abertura, né, orienta uma respiração, uma técnica de respiração, e aquilo ali já se transforma, né? Então, a gente começa, né, como eu disse, a partir do que a gente vai buscando para a gente, auxiliando no coletivo. Eu acho que isso é fundamental, né? Dentro dos meus estudos, eu tive a oportunidade de conhecer uma medicina milenar indiana, que é a Ayurveda, né? A Aline também já estudou um pouco essa medicina, e que a gente fala que não é só uma medicina, ela também é uma racionalidade filosófica, né? Eu, a partir do entendimento do que ela propõe, eu vou buscar trazer para o meu corpo coisas que são o mais natural possível, né? Então, não existe nada proibido dentro da Ayurveda. O que sempre a gente vai pontuar é: isso aqui é bom para quem e em que momento? Porque hoje a gente tem, e é inegável isso, um consumo muito alto de diversos medicamentos alopáticos, né? A gente tem altos índices de estresse, ansiedade, síndrome do pânico, professores cansados, né? E aquele sentido, né? Aquela busca, olha, eu queria ser professor porque eu tinha prazer em participar desse processo de ensino-aprendizado, aquilo se perde em meio ao caos que está a mente e a vida desse sujeito, né? Então, quando ele para se observar e buscar outras formas de cuidado e de autocuidado, isso começa a ser transformado. E a Ayurveda traz muito essa questão de começar, né, cuidando muito do que tu traz para o teu corpo. Não só pela ingestão de alimentos, mas o que tu tá vendo, o que tu tá ouvindo, como é que estão os teus relacionamentos, porque tudo isso pode ser muito, muito prejudicial para a tua vida. Então, ela tem desde práticas e rotinas cotidianas, de cuidado com o corpo que a gente faz, que a gente orienta, assim como daqui a pouco desligar a televisão ou desligar o noticiário, porque aquilo ali está me perturbando e, de certa forma, me desequilibrando. E quando eu começo a pegar externamente muitas coisas, inclusive alimentos, né, que me distanciam da minha natureza, da minha essência, eu vou gerando desequilíbrios, e esses desequilíbrios depois aparecem como doenças. Então, como eu estava falando, na nossa sociedade hoje, a gente tem alimentos altamente industrializados, processados e ultraprocessados. Essas substâncias, na maioria das vezes, elas não são naturais e elas acabam entrando no nosso corpo, se acumulando e nos trazendo fadiga, cansaço, dificuldade para se exercitar, e não só afetando o nosso físico, mas o nosso mental. Então, eu já não tenho tanta facilidade para sentar e meditar, por exemplo.
Por quê? Porque o meu corpo está extremamente intoxicado, extremamente inflamado com inúmeros alimentos que não são alimentos de verdade, né? Que não são alimentos naturais ou adequados para o meu biotipo, né? Que a Ayurveda faz algumas diferenciações nesse sentido, naquele momento, naquela estação, né? Naquele ambiente em que eu estou inserido. Então, isso traz uma riqueza de informações que, ao serem colocadas em prática, a gente vai vivenciando num ciclo virtuoso os benefícios desse cuidado, desse autocuidado. Então, assim como eu levanto, escovo os dentes ou tomo banho, o Ayurveda sempre vai trazer outras práticas cotidianas que são fundamentais. E a meditação é uma delas, né? Então, a gente sempre fala, Ayurveda e Yoga são ciências irmãs, né? Porque uma complementa a outra. Então, por exemplo, se eu como uma pizza, nada contra o queijo, tá? Mas vamos supor, se eu como uma pizza às 10 horas da noite, 10 horas da noite, o meu fogo digestivo ele não está adequado para digerir uma quantidade imensa de queijo, por exemplo. Esse queijo mal digerido, essa alimentação mal digerida, acumula no meu corpo e na manhã seguinte eu vou acordar inchada, eu não vou conseguir evacuar e seria extremamente importante evacuar todos os dias. Então, se vocês estão comendo, né, vocês precisam evacuar todos os dias. Então, se eu não estou evacuando, eu estou acumulando toxina, que entra para minha corrente sanguínea, que vai para o meu sistema nervoso central, que me deixa com enxaqueca, que me deixa mal-humorada, irritada, e isso me prejudica no cotidiano. Então, a gente precisa, sim, observar o que a gente está trazendo. E aí, por exemplo, ao não eliminar esses resíduos da digestão que não foi bem feita, eu já não consigo fazer os asanas adequados no yoga, eu não consigo ter disposição para sair da cama e fazer uma caminhada, por exemplo, e coisas que muitas vezes são simples, entende? Que a gente pode trazer, como, por exemplo, tomar água morna em jejum, o Ayurveda recomenda muito. Água gelada não é bom para o nosso sistema, ele apaga o nosso fogo digestivo. Então, uma prática respiratória que a Patrícia ensinou, extremamente importante para começar o dia, né? Outras coisas que eu posso estar fazendo, observar as necessidades do meu corpo. Se eu estou sem evacuar, sem fazer cocô, o que eu comi, né? O que eu venho comendo? Aí começa a olhar, é só industrializado e ultraprocessado, com elevadíssimos níveis de açúcar ou sal, conservantes, e aí eu começo a ver que durante a semana eu não comi nenhuma fruta, que eu não tenho comido legumes, e aí eu começo a olhar, bom, esse peito de peru aqui que eu tô comendo no café da manhã, e esse pão que dura 15 dias, isso é saudável para o meu corpo? O que é isso? Ou quando eu pego e abro um iogurte, o que tem nesse iogurte? Né? Ou aquela caixinha de leite que dura 6 meses, 1 ano, aquilo ali realmente é leite? E aí a gente começa a se perguntar e observar, poxa, eu acho que talvez eu estou fazendo uma escolha errada em determinados alimentos, e isso está me prejudicando. E é por isso que a gente vê cada vez mais pessoas jovens com muito medicamento controlado, por exemplo, por causa de problemas de saúde mental. Só que para o Ayurveda isso é muito fácil a explicação para isso, né? Porque, como eu disse, o fogo digestivo da pessoa não está adequado, a escolha dos alimentos não é adequada, eu não tenho hábitos que são extremamente importantes, então acordar antes do sol nascer, me alimentar no máximo até o pôr do sol, depois disso o meu corpo não está propício para digerir. Então são dicas assim que às vezes a gente fica pensando, nossa, mas que básico isso, que simples, mas comece a implementar no cotidiano e vocês vão ver o quanto de benefícios vocês começam a colher, né? Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, eu acordo com os braços formigando, as pernas formigando, um mal-estar, não consigo fazer cocô de manhã, acordo inchada, irritada, eu demoro para acordar, aí eu tenho que tomar 1 litro de café, e sabe, e entra num ciclo
que a gente fala que não é mais virtuoso, né? Que é um ciclo vicioso e fica naquilo, chega uma hora que não aguenta mais. Aí tu começa a dizer assim para a pessoa, nossa, acorda no horário do sol ali, quando o sol tá nascendo, ou um pouquinho antes, a pessoa não vai ter dor no corpo, né? A pessoa já consegue, então, ir ao banheiro e evacuar, porque está num horário mais propício para evacuar. Ela tira esse tempo, ela não está estressada ou preocupada que vai chegar atrasada. E aí ela começa a trazer outros hábitos, como uma água morna em jejum pela manhã. Aí na hora que ela vai beber água, ela está respirando. Aí ela está pensando, nossa, olha, que lindo esse nascer do sol. Nossa, como eu estou grata pela vida. Eu respiro um ar muito mais puro pela manhã. Então, a prática de pranayama, né, que é a respiração, a meditação, tudo flui de uma forma melhor. A pessoa começa a colher benefícios muito rápidos quando começa, então, com, às vezes, um atendimento, né, com a Ayurveda, de um terapeuta, de um profissional, ou, às vezes, se a pessoa não tem uma gravidade, né, dicas simples, cuidados, observação do corpo, né, atenção para as necessidades do corpo, isso já fazem muita diferença. Com certeza, assim, os benefícios, eles só vivendo para saber, mas a gente diz que é um caminho sem volta, né? Porque as pessoas conhecem e a partir dali elas querem cada vez mais entender essa sabedoria milenar, né? Que é praticável em todo lugar do mundo, assim, porque é uma sabedoria ancestral, né? E tá aqui também com os nossos indígenas, né? Com os nossos povos originários. Eu acho que é isso, Aline. Eu tô cuidando do tempo, Não, mas eu preocupada tô. porque teria muita coisa para falar, assim, sabe, em relação a isso, assim. Mas eu acho que a gente conseguiu abordar alguns temas. E se alguém tiver alguma pergunta, talvez a gente ainda tenha um espaço aí para responder. Obrigada, Jéssica. Sim, a gente tem tempo aí, tá? Tem 10 minutos, tá tranquilo. E o que tu falas é interessante, vários aspectos, né? Principalmente pensando na docência, em que tem vários dados, várias, né, publicações que já remetem o número de doenças que emergem principalmente do emocional, né, da ansiedade, tantos outros contextos voltados para o ser professor, né? O quanto isso nos pode ir nos adoecendo com o tempo, né? E vivendo hoje, né, o contexto pandêmico que a gente vive, eu percebo, né, e eu acho que isso era legal vocês trazerem para esse momento final de conversa, que é nesse momento pandêmico em que a nossa rotina muda, né? Nós fomos forçados a mudar a nossa rotina, né? De diferentes formas, né? Então, hoje eu estou em casa, eu trabalho em casa, eu tenho a família em casa, e nesse sentido, né? Tentar ter esse tempo para si é importante. Nesse sentido, vocês, né, trazem pequenas estratégias, que é o que nós usamos no título dessa live, que podem vir fazer a diferença, né, nesse processo. E que ele é demorado, né? Então, eu remeto novamente, hoje me lembrei muito desse livro do Aprendendo a Silenciar a Mente, porque uma das coisas que mais ele firma no livro é tenha paciência, né? E o momento atual, ele nos pede ter paciência, né? Então, como, né? Como ir construindo essa paciência, encontrando esses momentos em que eu posso me tornar mais paciente, em que eu posso sentar na beira do riacho e contemplar, né? Mesmo que o riacho esteja com lama, no modo como ele está, né? Então, eu quero convidar vocês a falar desse momento, né? Como que contribuições teriam, que estratégias teriam, além de todas que vocês trouxeram, mas para esse momento atual. E nisso, né, os colegas que estão conosco, se tiverem alguma pergunta, alguma reflexão que queiram colocar no chat, também vai ser muito bacana, né, para as meninas aí estarem conversando. Quer começar, Patrícia? Eu acho que assim, Aline,
uma coisa importante, né, dessa questão que tu falou da paciência, porque a gente tem que entender, né, e de certa forma aceitar que muitas coisas, e a maioria das coisas, elas não estão no nosso controle, né? Então, entender e estar, assim, humildemente trabalhando a favor, né, da nossa saúde, do nosso corpo, do nosso cuidado, né, do cuidado do planeta, e a partir dali observar o que está acontecendo, dentro das nossas possibilidades, contribuir para que isso seja enfrentado da melhor maneira possível, mas não surtar frente a uma coisa que está além, né? Então, muitas vezes, eu acho que por estar extremamente perturbada a mente, as pessoas, elas, tipo, se preocupam exageradamente com o futuro ou ficam apegadas com o passado, né? Como se, nunca mais vai ser a mesma coisa, vai ser diferente, ou, nossa, e acaba perdendo a oportunidade de vivenciar a única coisa que a gente tem, que é o momento presente. Então, hoje, se eu estou aqui nessa live, é nessa live que eu estou. O meu pensamento está focado aqui. Eu estou aberta e disponível para conversar com vocês. Eu sinto todas as partes do meu corpo, todas as células que têm uma consciência e que estão aqui agora, nesse momento, entregues para isso. E é isso que nos traz felicidade, alegria e bem-estar. Então, quando a gente começa com essa inquietação exacerbada, incertezas, ansiedade, elas têm que ter um limite. Então, a gente, aos poucos, vai exercitando e aprendendo. Então, isso é um exercício diário, não é da noite para o dia que a gente vai ficar calmo e, nossa, agora eu estou com clareza mental ou com consciência suficiente para agir onde eu tenho que agir ou fazer o que eu tenho que fazer. Ótimo! O que não dá é para parar e estagnar, porque água parada, a gente sempre diz, né, vai apodrecer. Então, a gente, aos pouquinhos, deixa, né, essa nossa criatividade, exercita a nossa paciência e vai, aos poucos, plantando para colher. Eu sei que é muito difícil, e eu gosto de usar a palavra desafiador, enfrentar o que a gente está enfrentando hoje, mas a gente precisa, né, se oportunizar, viver o momento presente, buscar manter uma rotina saudável da família, ensinar pelo exemplo. A gente precisa ter horário para dormir, a gente precisa ter horário para acordar, a gente precisa se disciplinar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. O nosso corpo, ele é muito, mas a gente também não pode dificultar as coisas para ele, né? Quando eu fico muito tempo acordada à noite, quando eu uso eletrônicos à noite antes de dormir, eu vou perturbar o meu sono, quando eu não me alimento adequadamente ou me alimento o tempo todo no decorrer do dia, isso não é necessário. A gente tem que comer quando a gente tem fome, geralmente 2 vezes por dia, uma alimentação bem equilibrada é suficiente, né? Então, a gente precisa olhar de novo para o que eu estou precisando, por que o meu corpo está gritando e pedindo, porque nos tempos atuais ele está gritando, né? Ele já não está mais pedindo. Então, a gente tem que parar para observar isso, né? E querer mudar. Eu acho que é super importante, assim. Patrícia? Super concordo aí com tudo que a Jéssica falou, né? Eu acho que talvez as duas palavras-chave até, então, em conta do que ela falou, né, e do que a Aline falou também, são paciência e viver um dia de cada vez, né, que é o viver no momento presente, né, quando a gente tenta ficar projetando muito para o futuro ou muito no passado, isso gera inquietação também, né, então a gente tentar viver cada momento com calma, essa questão da rotina que a Jéssica falou é muito importante também, nos ajuda a organizar a nossa vida, né, e isso também gera mais calma, né, essa organização, e não se cobrar tanto, por exemplo, vou usar a estratégia da meditação, né, vamos supor, a pessoa decidiu que vai usar a estratégia da meditação, né, para conseguir ficar mais calma, mas hoje eu não consegui,
Aí no dia seguinte, não, mas ó, amanhã eu vou, daí não consegui também, né, seja pelo motivo que for, não se cobre, acontece, é normal, né, então a gente conseguir ter mais essa paciência, né, e também não se cobrar, né, quando conseguir, ótimo, comemore os pequenos passos, isso ajuda também, né, conseguir um pouquinho hoje, ótimo, que legal, que bom, né, se eu não conseguir, ok, quando der eu vou fazer, né, e aí, claro, se determine para fazer, né, mas também não se cobre demais. Então, eu acho que a gente ter essa noção, né, daquilo que nos prejudica, das cobranças que nos prejudica, né, isso é muito importante. Por isso, de novo, eu falo da autoanálise, né, quanto isso é importante a gente fazer para ajudar a organizar a nossa vida, né, e mobilizar a nossa força de vontade na direção que a gente quer, para fazer as mudanças positivas que a gente quer fazer na nossa vida. E isso é super aplicável nesse momento atual que nós estamos vivendo, né? Obrigada, meninas. Que por esse momento, né, que todos nós possamos passar bem, né, e que possamos aprender, né, com tudo que nos acontece. Então a gente está já se encaminhando aí para o final. A Gisele Peraz, ela pergunta se tem alguma sugestão de leitura, né, do tema abordado. Eu trouxe a sugestão mais voltada para a meditação, né, que sugeri esse livro do Aprendendo a Silenciar a Mente. Ele tem disponível aí na web, em PDF, né? Mas as meninas teriam alguma sugestão de livro que queiram trazer? Materiais, né, disponíveis? Eu acho que para quem está começando assim a se aproximar, por exemplo, do conhecimento do Ayurveda, um livro bem básico e simples, mas que leva a muitas reflexões, é Nutrindo Seus Sentidos, da Laura Pires. Acho que vale a pena, sim. Ah, legal, também lembrei dele. Né? A Laura Pires, ela é de Pelotas, né, estuda nutrição, Ayurveda, e realmente é um referencial bem interessante, assim, para fazer pequenas mudanças, né? Que depois vai entrando na rotina, né? Acho que é realmente dar esse tempo, né? Dar esse tempo e tentar lidar com a ideia de não fazer nada, né? E eu digo tentar porque é onde eu me coloco também, né? É muito difícil no contexto em que a gente vive tentar não fazer nada, né? Tentar almoçar sem um telefone do lado, né? Pode, né? A gente pode ficar desligado das redes enquanto almoça, não vai acontecer nada. E se acontecer, tu também não vais conseguir resolver naquele exato momento, né? Então, são pequenas mudanças que muitas vezes trazemos, né, para a nossa rotina e que realmente com esse cuidado atento, né, de tentar colocar em prática, né, a mudança acontece, né? Então, que bom, eu agradeço a presença de vocês, né, em trazer um tema diferente para a conversa de hoje. Agradeço aos colegas que estiveram conosco, né? Eu já deixo aqui, né, finalzinho, mas a próxima segunda-feira nós vamos estar encerrando as lives do Cirandar, vamos fazer a live de encerramento, porque no mês de setembro o projeto Cirandar começa as suas atividades de extensão, né, que se estendem até março do ano que vem. Então, segunda-feira que vem, né, encerramos as lives para um novo ciclo, né? Então, logo estarei divulgando a conversa de encerramento na semana que vem, tá? E sintam-se convidadas, meninas, a participar da rede. Muito obrigada, tá? Um prazer. Obrigada, e colegas. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, o pessoal que assistiu também. Obrigada pelo convite. Também, se precisarem, né, entrar em contato, posso depois deixar o contato com a Aline, né, e nós conversamos. Que bom. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Um abraço. Um abraço, pessoal. Até segunda-feira.